Olá, queridos participantes de 3 semanas, voluntário, você que chega aqui pela primeira vez, você que chegou, que ficou, você que clicou, né, talvez desavisadamente nesse link e está aqui com a gente no YouTube, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui fazendo as nossas reflexões e comentários, né, um bate-papo gostoso, descontraído aqui, desafiador. Eu sei que tem sido muitas vezes desafiador, eu sei que muitas vezes tem incomodado, mas a proposta é essa mesmo, precisa ser assim e assim tem sido comigo também, não se enganem, né? Eu também tenho os meus desafios, então à medida que eu estou aqui me preparando para gravar os vídeos, à medida que eu estou compartilhando com você, eu estou refletindo para mim, também tenho as minhas dificuldades, né, a superar e tenho tratado junto com você a cada dia, avançando um pouco mais. Então, é muito bom que você esteja aí com a gente, você esteja nessa sequência do programa e fazendo essas reflexões diárias. A proposta é isso, é estar ajudando, né? Que essas reflexões sejam um auxílio, uma ferramenta a mais. Então, hoje nós temos o dia 2. O dia 2 nós temos o tema Negue-se a si mesmo. Temos também aqui uma passagem do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, que diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus estava dizendo aqui. E tem algumas outras passagens que eu queria complementar e compartilhar com você. Né? Mais à frente aqui, no verso 58 desse mesmo capítulo, mostra aqui como era difícil seguir Jesus. Porque Jesus dizia assim, ó, 58, Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O verso 59, o outro disse: siga-me. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meus pais. Então, às vezes é difícil, né? A gente ter que deixar as nossas coisas, largar as nossas coisas, coisas que nós gostamos, pessoas que nós gostamos, para servir ao Senhor. Mas o que ele quis dizer nessa passagem é isso. É que, e ontem nós falamos sobre isso, é que a prioridade precisa ser dele. E quando eu estava falando aqui em sepultar o pai, né, ele não está se referindo ao pai que morreu, era que, olha, deixa eu primeiro viver a vida com meu pai e depois que ele morreu eu te sigo, Jesus. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós o sigamos agora, nesse instante. À medida que nós estejamos caminhando na nossa vida, nas nossas coisas, nós estamos seguindo e fazendo a vontade dele, é isso que ele deseja. O verso 52 ele diz assim ainda, respondeu Jesus: ninguém põe a mão no arado e olha para trás. Ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, uma vez que nós decidimos por Jesus, é Jesus, gente. O que Jesus está dizendo assim, não tem meio termo. Eu quero você todo e quero você agora. É isso que ele está dizendo. Agora, preste atenção a uma coisa. Há essa luta no nosso interior, né, sobre a questão das coisas que nós precisamos deixar e deixar de fazer, as coisas que nós precisamos passar a fazer. E o desafio que o Espírito Santo nos traz constantemente é esse. É isso que nós falamos de ser a melhor versão. É a melhor versão segundo a identidade que nós recebemos no céu. Né? Falamos ontem sobre isso aqui. Então, isso se torna mais leve quando nós começamos a tomar decisões diárias diante de algo que não é. Veja, quando nós estamos falando de uma vida, de um estilo de vida de levar a cruz, não é um sofrimento, né? Não é sofrimento, mas é muito pelo contrário. É que nós precisamos caminhar em vitória, na vitória que Jesus teve na cruz. Essa vitória, quando nós decidimos por ele, a vitória que ele teve na cruz se transfere para nós, porque nós vamos vencendo aí as nossas dificuldades conosco mesmo, sobretudo, em primeiro lugar. Então, essa é a grande vitória, e por isso que nós somos mais que vencedores. Não é porque nós temos alguns tipos de vitórias aqui nesse mundo, nessa vida terrena, ou diante da nossa identidade terrena, mas é porque nós temos vitória nele, que venceu na cruz a morte. Essa é a maior vitória.
Então nós vamos à medida que nós entendemos isso, o que acontece? Nós vamos entendendo que há coisas, né, e nós já falamos sobre isso, que passam a fazer sentido e outras coisas que deixam de fazer sentido. Então nós largamos naturalmente, sem nenhum pesar, porque passa a ser prazeroso viver na presença do Senhor. Lembra daquele exemplo das conchas, né? Muitas vezes nós precisamos abrir a mão, largar a mão do que nós temos na nossa mão, que está quebrado, que está partido, que não é completo, para nós pegarmos as coisas do Senhor, absorvermos, vivermos a coisa do Senhor, que são coisas perfeitas, que é a vontade dEle, que é o propósito dEle. Quem não aprende a deixar coisas para trás, fica para trás. É incrível isso, mas muitas vezes nós insistimos. Então nós precisamos viver no natural, de forma sobrenatural, como nós estávamos falando ontem sobre essa questão natural e sobrenatural. Precisamos viver no natural, estamos na carne, estamos no corpo, nós temos necessidade, nós temos coisas que nós precisamos, mas nós precisamos viver isso de forma sobrenatural, buscando ao Senhor em todo instante das nossas vidas. E aqui, sabe, muitas coisas que nós oramos com pesar, que nós oramos diante de dificuldades, que nós oramos diante de situações para que o Senhor nos livre, essas coisas, né, começam a se dissipar no momento que nós estamos chamando Ele para fazer parte da nossa vida. Então Ele vai tirando o medo, Ele vai tirando tudo aquilo que é derrota na nossa vida e vai nos dando conquistas, vai nos dando vitórias nele. Nós vamos vencendo as coisas que nós precisávamos ter deixado para trás e não deixamos. Então Ele vai nos dando essa vitória, Ele vai dando luz, porque foi assim desde o início. Diz que o Espírito do Senhor pairava ali sobre as águas, diante de toda escuridão. E o que Ele fez? Ele foi dando luz e foi dissipando todas as trevas. Quando nós chamamos Ele para a nossa vida, quando nós largamos as coisas, né, e carregamos a nossa cruz, que é a vitória da morte diante dele. Eu estou aqui diante de uma cruz vazia, a cruz que ele venceu. E foi aqui que ele venceu a morte, sabe? Então, quando nós seguimos essa cruz, mas pensando nessa vitória que é dele e que é transferida para nós, nós vamos vencendo as nossas dificuldades, nós vamos vencendo as nossas adicções, nós vamos vencendo as nossas manias, os nossos maus hábitos, os nossos vícios, os nossos medos, as nossas correntes que estão presas em alguém, a nossa falta de perdão, qualquer coisa que esteja nos prendendo. Nós vamos agora vivendo uma nova vida. Mas é uma caminhada, e nós precisamos seguir nessa caminhada. Por isso que hoje, essa é a frase aqui, né? Essa é a frase do nosso devocional hoje, é essa que eu acabei de dizer. Quem não aprende a deixar coisas para trás, fica para trás. Abra mão, largue as conchas quebradas que estão na sua mão, para que você possa segurar as promessas que o Senhor tem para mim e para você, como filhos e filhas do Senhor. Pai, nós queremos abrir as nossas mãos, aprender a largar, deixar coisas, deixar para trás, deixar no passado, no fundo do esquecimento, do mar do esquecimento, e passar, Senhor, a viver as coisas novas que o Senhor tem para nós. É isso que nós desejamos. Nos muda, nos transforma. Nós queremos, nós desejamos, estamos dispostos a passar pelo processo que for necessário, em nome de Jesus. Assim, eu me despeço de vocês hoje e até amanhã nos encontraremos, se assim Deus permitir. Até lá.